o signo de Leão. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Igor Muniz e esse é o canal O Oraculista. Como vai você, Leão? Para começar a sua leitura, eu convido a você que se concentre nesse momento. Coloque-se permissivo a receber uma mensagem da espiritualidade através do tarô egípcio. Eu vou começar pedindo algumas cartas e depois falamos sobre ela, ok? Uma carta para o momento de Leão. Qual a energia de Leão será capturada nessa leitura? Lembrando que é uma leitura geral, então pode ou não servir para o seu momento, ok? Vamos lá, Leão. Uma carta, por favor. E a carta é a imortalidade, momento de colheitas, momento em que o joio deve ser separado do trigo, momento de colher aquilo que foi plantado, de limpar o terreno também para que nova colheita se faça, para que não se apodreçam os frutos daquilo que foi gerado. Vamos ver qual o desafio aqui. O argonauta, uma posição talvez de aventura, aquele que se coloca para as situações, aquele que se coloca pronto para os desafios. Tem na coroa o desconsolo, na base, no inconsciente, a iniciação. E agora uma carta para o passado de Áries, um passado de Leão. É porque eu acabei de fazer a leitura de Áries. Não se apeguem muito aos nomes, tá? Cada um tem todos os signos em sua posição do mapa natal. Devemos nós conhecer isso e saber onde aplicar cada um desses conselhos. Então, não se apegue demais a uma denominação. O que tem no passado de Leão? O ressentimento. E no futuro, a ilusão. Caiu mais uma. E a imperatriz. Então vamos falar dessa energia, Leão. Primeira coisa que eu vejo aqui é o momento de corte. Tá? E como sai um arcano maior, é claro que isso é voltado para o espiritual. A minha leitura sempre traz um sentido de autoconhecimento. Olhe para dentro de você, observe. E nesse sentido aqui, Leão, a carta da imortalidade traz para mim o leonino que reconhece aquilo que há em sua lavoura. Ele olha de cima e sabe que ali em meio do seu trigo existe o joio. Em meio da sua plantação existe as ervas daninhas que crescem e se aproveitam da nutrição do solo. Existem também sementes que são trazidas por pássaros ou por até mesmo pessoas que tentaram sabotar a sua colheita, jogando em meio das suas plantações sementes de inveja, sementes de ira, sementes de raiva. É hora de olhar para isso e começar a cortar, colher aquilo que foi plantado, para que então possa ser separado. Porque caso você queira arrancar o joio do meio do trigo, algumas folhas, algumas sementes do seu trigo acabam sendo cortadas juntos. Por isso, deixe que cresçam. Mas na hora da colheita existe essa separação. E é isso que a gente está vendo aqui para Leão. É o Leão olhando para tudo que germinou dentro de si. Tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que me foi dado a cuidar, a zelar e hoje amadureceu. Eu começo a coletar os meus frutos para olhar o que serve e o que não serve. O desafio aqui, saindo do argonauta, simboliza aquele que sai para a jornada com as suas ferramentas para alcançar a sua evolução do seu objetivo final. Aquele que tem uma luta traçada com um objetivo. Aquele que corre atrás e inclusive enfrenta os desafios. Ele reúne
as suas habilidades, os seus poderes para fazer essa jornada. Então aqui eu vejo um leonino que vai ter como desafio aqui até mesmo sentir-se pronto para sair e se aventurar nessa nova situação que é dada. Ah, Igor, eu não quero me aventurar, eu quero a calmaria da paz de consciência, eu quero alcançar a plenitude. Você vai, Leão, você vai alcançar, mas a jornada não terminou. A jornada não terminou, há colheitas. As estações trazem consigo os momentos em que a natureza se mostra. E enquanto você está aqui, enquanto você está nesse plano terreno, você está embaixo das leis, e a gente percebe que essa lei, ela segue um ciclo de nascimento, nutrição, morte, nascimento, nutrição, morte. Entre a nutrição e a morte existe ali a frutificação. Existe ali a germinação, a gestação. Então é necessário que haja sempre esse plantio consciente, porque se um momento você olhar para si, olhar para a sua vida, olhar para o seu terreno e falar, olha, eu já plantei o suficiente, aquela terra não vai deixar de gerar. Se não for você que arar o terreno, eliminar aquilo que não serve para que as suas plantas, as suas colheitas, sua semeadura possa ter ali uma organização, tenha certeza que vai crescer à base do caos aqui. Tem um pensamento até um pouco depressivo. Existe um leonino aqui que por alguns momentos ele é acometido por uma sombra que tira dele aquela luz de motivação, que tira dele aquela percepção da bondade, da vitalidade que existe em cada manhã, da misericórdia que é dada por Deus quando após uma tempestade a bonança vem e seu raio de sol aquece novamente aquela umidade, aquela tristeza, aquela frieza. Existem pensamentos que querem tirar de você, fazer uma sombra à frente dessa luz que é o sol. E só se consegue ver escuridão, um olhar voltado para o passado, mas um passado de cobrança, um olhar voltado para o passado, mas um passado de depreciação. E isso daqui, ô Leão, é uma voz da sua resistência. Essa voz que grita, olha, Leão, você já fez tanta coisa errada, a vida é triste, não existe solução para o seu problema. Essa voz é aquela que você permitiu entrar em sua vida. De certa maneira, é uma voz que você mesmo criou para te limitar. E a autoridade de calar essa voz está em você se posicionar, falar mais alto, ter a autoridade sobre a sua vida. Porque no inconsciente tem a carta da iniciação. É o inconsciente daquele que de uma certa maneira já teve acesso a esse seu centro de conhecimento acástico, de conexão espiritual, de ultrapassar as partes rasas das situações que lhe é dado. Ele olha a fundo. No inconsciente existe o leonino que de alguma maneira já acessou esse lugar. Ele já é um iniciado. Mas como está nesse momento de colheita, Leão, às vezes as plantas malignas se elevam acima daquelas que são as frutíferas. E você, olhando de longe, não vai conseguir perceber o bem que está ali, abafado pela sombra do mal. Então eu vejo aqui a autoridade, é como se a espiritualidade colocasse na sua mão essa foice, tá? Que passa também pelos campos inferiores, limpando o terreno.
limpando toda a situação que é concreta, que é dada como estabelecida, que alcançou o seu ápice, que está madura, seja ela positiva ou negativa. Faça essa colheita. No passado tem a carta aqui do ressentimento. Essa carta fala de dores não curadas. Dores relacionadas até mesmo a essa iniciação aqui. E por isso o inconsciente e o consciente nesse momento entram em conflito de que eu sei que eu tenho as respostas em mim, eu já alcancei isso, mas essa voz que fala na minha cabeça não para de me depreciar e de me colocar para baixo, não para de falar o quanto é melhor eu ficar na cama ou é melhor eu dar atenção às minhas distrações do que seguir o meu próprio objetivo. Não dá para eu calar essa voz que fala tão mal da minha semeadura, falando que não há nada de útil para colher ali, que é melhor abandonar as traças aos corvos. Isso é uma mentira, é uma falácia. Essa é a resistência tentando te vencer, Leão. E a espiritualidade te coloca aqui nesse vídeo para falar, olha, essa voz aí que você acha que sou eu, não sou. Eu estou gritando a cada dia, Leão, as benéfices que existem em seu caminho. Eu vejo um leonino que está passando por situações e lugares onde a espiritualidade coloca ali coisas absurdas. Nossa, como isso aconteceu? Por que comigo? Por que justo eu? É porque você é o escolhido aqui, ô leão. É só você que pode fazer essa colheita. No futuro, a carta da ilusão junto com a carta da sacerdotisa. Essa carta de ilusão, ela traz um alerta, claro, mas acompanhado da carta da sacerdotisa, ela mostra que há a capacidade de engendrar, de entrar no campo lúdico, de viver as ideias e os sentimentos numa intensidade tal qual ela se torna material. É o leonino aqui que ele alcança essa conexão com a espiritualidade, ele alcança a transparência da terceira parede que separa o campo aqui da ação, aonde a gente atua nesse teatro que é a vida, para o campo ali dos diretores, onde o leonino consegue conversar com o diretor e até mesmo sugerir uma nova cena para a sua vida. Quando bem pensada e quando se encaixa no roteiro em que você vive, o seu diretor te dá essa possibilidade de criar. Ele abre para você um campo onde ele fala, olha, eu aceito a sua sugestão porque eu vejo o teu desempenho, tá? Eu vejo que você se esforça. E o resultado de um esforço é recompensa. Aquele que não esforça não atrai, não recebe, ele não doa, então o que há de receber? Então, se você quer resultados, é necessário sim um esforço. Ainda que esse esforço pareça um pouco dolorido, um pouco cansativo, um pouco maçante, lembre-se que esses sentimentos de depreciação não são próprios da sua alma. São próprios do seu corpo, que é o veículo da sua alma. Então o seu corpo claramente tem restrições. Ele não quer fazer aquilo que é incômodo. Ele quer conforto, comida, água, calor, abraço. Mas assim como um animal que precisa ser domesticado, ele tem que entender que é só depois do esforço. É depois de fazer aquilo que a primeira instância é incômodo para nós, porque o crescimento, a evolução exige de nós a morte. A morte num sentido de abdicar do eu para que ele se manifeste. Quando você como alma entende isso, o seu corpo se torna um instrumento e ele há de te obedecer.
por causa da sua postura, por causa da sua posição aqui. E o leão aqui, ele tem essa autoridade. Então, leão, quando o seu corpo falar, olha, eu não quero ir lá colher os frutos, eu não quero lá ver o que rendeu a minha última plantação, lembre-se que isso é a sua resistência. O seu corpo não pode dominar, as suas vontades não podem imperar. Quando eu falo vontades nesse sentido, eu estou já me trazendo a um sentido de desejos, um sentido mais inferior. Porque a vontade é aquela que vem do espírito e essa impera claramente, acima de qualquer vontade da carne. Eu acho que a palavra vontade nem se aplica às coisas da carne. Eu vou pedir um conselho para Leão. Qual o conselho para o ego de Leão? A arte e a ciência. Expresse o seu conhecimento, Leão. O conhecimento que foi herdado desde o nascimento e aquele que foi adquirido na sua caminhada. Expresse como a sua arte, é essa a sua assinatura aqui na Terra. Aquilo que só você tem, só você pode falar, porque só você sentiu e viveu. Ainda que muitos se identifiquem em alguma camada, igual a você, é só você mesmo. Ainda que essa leitura possa bater com muitos leoninos, mas existe uma coisa aqui, que ainda que não seja dita pela minha voz, você em específico entende. Sabe, esse é o sentido de ânima. A alma que movimenta esse corpo. É o motor. Senão eu sou um carro desgovernado. E na primeira curva eu vou bater e vai ser um estrago só. Então o conselho para você aqui é: traga para fora, expresse aquilo que é seu, que é só seu. Quais são os medos e esperanças? Quer sair, Cátia? Pode sair. Olha a carta de vocês aqui, Leão. A força, que nesse tarô é representada como a persuasão. Que tipo de força é essa? É a força bruta? É o leão que vai botar as suas garras e destroçar a sua presa? Não. Não, Leão. Esse é aquele animal. Essa força, essa brutalidade é o animal que você precisa domar. Você é aquele que coloca a mão na boca desse leão, porque sabe que ele está domesticado. A bateria do meu celular está acabando, então eu não posso nem prolongar demais essa leitura. Então essa força que fala aqui está ligada à força de vontade. É a força que supera a força bruta, é a força de vontade, porque aquele que tem vontade, ele busca os meios para alcançar o seu ideal, o seu objetivo final. Ainda que não haja em si a capacidade total, se ele tem vontade, ele vai atrás, ele busca ferramentas. Eu vou pedir aqui a conclusão dessa leitura e um conselho final, tá? A conclusão e um conselho final. Qual o conselho final? O assessoramento. Então vamos lá, a conclusão disso tudo é a evolução. É o leonino se tornando uma versão melhorada do que ele já foi ou do que ele é. É o leonino que recebe da espiritualidade um upgrade, onde ele recebe ali novas capacidades para atuar no campo em que ele já atua. Eu estou acelerando aqui e eu acho que isso precisa fazer um sentido para você. Olha a versão de você agora. A espiritualidade fala: olha, eu vou te elevar. A conclusão dessa situação em que você faz a colheita, em que você colhe os frutos e separa o que serve do que não serve, é a evolução. Você não vai deixar mais o seu terreno abandonado para que haja ali sementes que não são suas.
E o conselho final é o assessoramento. Fala para que você busque ajuda daqueles que te alimentam nesse sentido. E não ande com aqueles que tomam de você essa motivação, essa vontade, que abatem de você a sua vitalidade. Então busque assessoramento naqueles que te elevam. Tá, Léo? Não vai dar tempo nem de trazer os comentários nesse vídeo. Essa mensagem foi entregue, eu espero que ela tenha servido para você. Se serviu, comenta aqui embaixo para mim. Deixa um like, compartilha esse vídeo. Faça as coisas que ajudem a mandar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvir assim como você. Tá, Léo? Essa é a mensagem que eu tenho aqui. Muito obrigado e até a próxima.